Bom dia. Vocês não imaginam como é bom estarmos presentes juntos aqui, né? É uma vibração completamente diferente. Eu não parei uma semana de fazer os estudos à distância. Foi a forma, talvez, atualizada do que fez Paulo de Tarso, que precisou mandar suas cartas aos lugares distantes, onde não podia voltar a visitar. Nós atualizamos isso, mantendo os nossos encontros por meios virtuais. Mas a vibração que nós encontramos quando nos reunimos, e não à toa Jesus se reunia sempre com as pessoas, é muito diferente. E é uma alegria estar nesta casa de Jesus, que está sob os cuidados da irmã Maria Angélica, com quem eu sinto uma imensa afinidade. Eu venho aqui, eu fico emocionada, eu fico aqui fazendo as preces, sentindo a presença da irmã Maria Angélica aqui. Isso me toca muito, até porque a minha mentora também é uma irmã, e eu acho que elas se encontram e ficam muito felizes aqui. Nós vamos falar hoje sobre uma parábola, né? Jesus nos falava por parábolas, porque Jesus é o mestre dos mestres, é o educador maior que nós tivemos. E Jesus conseguia, com as parábolas, atingir, tocar tanto a pessoa mais humilde. Vamos lembrar que nós estávamos na Idade Média, em colônias, em lugares, e que Jesus precisava se utilizar dos símbolos daquele local e daquela época. Jesus se utilizava muito dos pastores, das sementeiras, das plantações, dos reinos, das figuras que poderiam tocar aquelas pessoas de diferentes formas. E toda a parábola de Jesus, ela, por mais que pareça simples, e Kardec faz o comentário no item 2, que ela parece até pueril, parece simples, mas é de uma profundidade imensa. E quando nós começamos a estudar e percebemos esses detalhes, nós vemos a excelência da pedagogia de Jesus, como Jesus era maravilhoso, né? E eu fico tão honrada de ser uma pedagoga como Jesus e Kardec, né? Mal comparando, gente, por favor, só temos em comum a profissão, ou a missão, ou a tarefa, né? A missão seria demais. Nós vamos falar muitos dos escolhidos, muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Eu diria, com a permissão de Jesus, que faria aí uma correção nesse título. Todos os chamados, todos nós fomos chamados, ninguém deixou de ser chamado. E nós vamos ver que este convite, ele aparece em 3 etapas. Então, nós começamos, esse convite aqui, não sei se vocês estão vendo bem, vocês não vão conseguir ler, mas é um convite da família real britânica para um casamento. Eu imagino quantas pessoas não dariam qualquer coisa para ser convidados, né? As celebridades, os influencers, as outras nobrezas. Esse foi o convite de casamento, com um final não tão feliz, de contos de fadas, mas é o convite de casamento do príncipe Charles e da Lady Di. Se a gente quiser atualizar, também tem aqui o convite do casamento da Kate e do William. São casamentos reais, né? Todos nós, nem que fosse por curiosidade, gostaríamos de dar uma olhadinha, né, nesse casamento. Claro, nós teríamos que nos preparar, não entraríamos com qualquer roupa, né? Embora convidados, nós precisaríamos nos preparar para esse convite. Mas imaginem que foi feito um convite para as bodas, a união de Deus, do Filho de Deus com a humanidade. Aí todo mundo diz, nossa, então ninguém disse não a esse convite, né? Não. Muitos disseram não ao convite. Então, para entender um pouco essa parábola, nós temos que saber que Jesus usava, né? Deus o inspirava a usar imagens próximas, simples, como nós falamos. E as bodas, o casamento, era uma imagem muito forte nessa cultura. E bodas significa a união com Deus, olha a força disso. E o casamento, sendo tão forte nessa cultura, simbolizando a união com Deus,
traz a essa parábola também uma força muito grande. E num casamento espera-se a fidelidade. Então, Deus é fiel, mas a humanidade não tem sido nessa união. E lembramos também, para trazer mais um significado a esse elemento que foi utilizado, lembramos que o primeiro milagre que Jesus realizou foi numas bodas, as bodas de Caná, quando Maria, mãe dele, estava presente. O vinho acaba, porque nós vamos ver assim, as festas de casamento, elas duravam 7 dias. Eram festas muito longas. E o vinho acabar era extremamente desagradável para quem oferecia a festa. Era um sinal de um planejamento mal feito. Então, Maria está nessa festa, quando Jesus chega, ela diz que o vinho acabou. E ele pergunta o que ela quer que ele faça, e ele então traz aqueles tonéis lá, entre 65 e 100 litros, e ele então transforma a água em vinho. Eu não bebo vinho, mas eu imagino a qualidade deste vinho, né? Que safra não teria sido este vinho produzido por Jesus. Então, para nós termos essa noção de como as bodas têm um significado muito importante. Eu vou ler essa parábola chamada do festim, da festa das bodas, a festa de casamento, e vou comentando os trechos para nós percebermos, quando nós fazemos uma leitura sem contexto, sem significados, como ela é uma leitura qualquer, e como ela ganha profundidade e significado quando nós entendemos o que Jesus queria dizer. Jesus não falava, não desperdiçava nenhuma palavra. Eu trabalho numa escola religiosa e o padre, diretor, que eu adoro, ele diz: se uma parábola não incomoda, é porque a gente não entendeu o que Jesus quis dizer. As parábolas eram para incomodar, era para levar à reflexão. Então, ela começa falando ainda por parábolas, porque alguém fez um comentário, como é bom comer à mesa, de Jesus, e Jesus então diz: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram o convite. Faltou aí. Quem foram os primeiros convidados? Eu disse que esse convite vem em 3 partes. Quem foram os primeiros convidados? O povo hebreu, que já tinha conhecimento suficiente para compreender a vinda de Jesus. Eles receberam o seguinte chamado de Deus: vocês serão o povo escolhido, eu serei o seu Deus e vocês abençoarão os outros povos. Eles ficaram só com as 2 primeiras partes. Deus era o Deus deles, eles foram os escolhidos, mas eles não serviram aos outros povos como deveria ter sido. Então, o primeiro convite para o reino dos céus foi para eles, para os hebreus, que recusaram o convite. Tinham o que fazer. O que eles tinham que fazer? Um tinha que cuidar das terras que ele havia acabado de comprar, o outro tinha que cuidar da venda das suas ovelhas, o outro tinha acabado de se casar. Todos tinham um motivo para não comparecer à festa. Então, o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram para sua casa de campo, para outros negócios. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Imagina, eram só os que levavam o convite, eles não, e foram ultrajados, foram violentados. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Tem gente que diz: nossa, que palavras fortes para Jesus, Mas é a questão da alegoria. Ele precisava falar na linguagem que eles poderiam compreender. Mas essa revolta ou essa consequência,
ela se dá em cada um de nós. Nós somos aniquilados e algumas vezes nós somos impedidos de usar a nossa liberdade de escolhas em função de termos feito opções equivocadas. Então, disse a seus servos, ele primeiro convidou aqueles que podiam entender ou que estavam, teoricamente, preparados para essa festa. Então, disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram para ele chamados não eram dignos dele. E depois, as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então, primeiro convidou os hebreus que estavam preparados para ouvir aquela mensagem, para participar do reino de Deus, que é a grande festa. Eles não aceitaram o convite, ele diz, vai e convide todos, bons e maus. Esse é o momento em que, como eu havia falado antes, Paulo de Tarso bem simboliza, porque inicialmente Jesus diz, não vá aos gentios, que são aqueles que não eram judeus e não tinham conhecimento das leis de Deus, mas não por exclusão, porque eles não estavam preparados. E nesse momento ele diz, vá a todos, os bons e os maus. Entrou, então, vieram todos, foram convidados, mas o fato de ser convidado não é suficiente para participar da festa. Você tem que estar preparado para a festa, utilizar o traje adequado, né? Estar na hora, na festa, se comportar como deve numa festa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Quando ele convida todos, não significa que você não tenha que se preparar para a festa. Não é automática a participação só porque você foi convidado. Às vezes a gente é barrado na festa com convite e tudo. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E essa escolha não é um privilégio, não é um sorteio. Você tem que estar com essa túnica nupcial que nós consideramos que seja essa túnica que é visível, é a nossa condição espiritual. Nosso perispírito, ele fala da nossa condição espiritual. Então, você também, para participar desse reino, ao se preparar, ao preparar a sua túnica, ao preparar a sua vestimenta, você precisa fazer, então, uma reforma íntima. Jesus é aquele que usava a túnica sem recortes e sem costuras. Era a túnica perfeita, porque ele já havia adquirido a perfeição. Imaginem Jesus que, quando criou a terra, já era um espírito puro. Há mais de 4 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Então, imaginem que túnica é essa que Jesus usa. Então, reino dos céus seria esse festim, né? Convidados para a festa, para o reino dos céus. Deus é esse rei, o noivo é Jesus e a humanidade é a noiva. Somos todos nós sendo convidados para este casamento, porque as bodas são os que nos levam a Deus, o casamento que nos leva a Deus. Então, os primeiros convidados, os hebreus, especialmente fariseus e saduceus, que aparecem em várias bodas, em várias parábolas, especialmente as que falam sobre perdão, tem sempre os fariseus lá criando problema. Os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei por meio de Moisés. Os enviados do rei, então Deus enviava os seus servos para fazer esse convite, esse preparo. Então, primeiro os profetas, como Abraão, Isaac, Jacó, João Batista, depois, mais recentemente, Sócrates, Buda, Gandhi. Ele está sempre enviando, porque os profetas, eles não profetizam apenas o futuro, eles falam do momento, eles nos levam à reflexão no momento. Os convidados que se escusam, quer dizer, que não aceitam o convite, as pessoas indiferentes às coisas celestes. Eu diria que o fato de estarmos aqui já demonstra que nós não estamos indiferentes,
que nós estamos querendo participar dessa festa, aceitar esse convite e ser escolhido. Ainda nesse item, que nós vamos ver apenas de 1 a 3, mas é um capítulo que vale a pena ser lido completamente, vai trazer bastante reflexão para nós, também diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Então, convidados, todos entram, mas a porta larga é essa, espaçosa. Mas a gente só entra pela porta estreita, que exige de nós uma transformação. Então, muitos são os que entram pela porta larga. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Então, essa exigência de que nós tenhamos que promover em nós modificações para poder conquistar isso. Nós temos um destino que já está traçado. Nós somos, fatalmente, seremos felizes e perfeitos. Mas precisamos percorrer esse caminho. Agora, por que nós demoramos a encontrar essa porta estreita? O que é preciso fazer para que nós possamos atravessar essa porta estreita? Na verdade, a gente precisa fazer uma reforma íntima urgente. Nós já estamos adiando há muito tempo essa nossa decisão pela mudança. E essa mudança, o planeta está na transição, o planeta está em plena mudança, e nós ainda, muitas vezes, nos rebelamos e temos dificuldade de aceitar que precisamos promover essa mudança. Que não dá mais para a gente dizer assim, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar a ajudar as causas lá do centro. Nossa, tantos projetos que tem, né? tanta oportunidade de voluntariado, mas agora eu estou tão sem tempo, né? Quando eu me aposentar ou quando eu tiver mais tempo, eu vou ajudar. Quando eu agora não estou preparada para encarar que eu preciso deixar determinado vício. Ainda não estou preparada. Em outro momento, mais para frente, quando eu me sentir mais fortalecido, aí eu então vou me preparar. Porque também no item 3, Kardec nos dá, no item 2, Kardec nos dá a pista do que é preciso para nós operarmos essa reforma, para nós conseguirmos vestir essa túnica e participar desse casamento. Ele sintetiza, né, falando das mudanças que nós precisamos operar em nós, ele sintetiza falando que fora da caridade não há salvação, que é também dentro do Espiritismo, digamos assim, o nosso lema: fora da caridade não há salvação. E que nós precisamos nos espiritualizar para podermos atravessar essa porta estreita. Mas o que é a reforma íntima? A gente fica se perguntando, né? O que é a reforma íntima? Não é exterminar o mal que há em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido. A nossa essência é no bem. Ela está lá. Essa nossa essência, algumas vezes, fica adormecida, e a gente, então, quando fortalece o bem, a gente naturalmente extermina o mal. Não é reprimir, mas é educar os nossos sentimentos. E Joana de Ângeles tem falado tanto sobre isso, né? Sobre a necessidade que nós temos de olhar para nós e percebermos aquilo que a gente gostaria, e que Jung chama também da nossa sombra, que a gente gostaria de fingir que não existe, que nós gostaríamos de botar para debaixo do tapete, inclusive para nós mesmos. Às vezes nós não queremos encarar as dificuldades que nós temos, então a gente precisa educar os nossos sentimentos dessa forma. E reformar é formar novamente, é dar uma nova forma, é dar uma nova direção aos valores que nós já possuímos. Por que nós possuímos? Porque nós temos essa herança divina, nós somos filhos de Deus, trazemos toda essa herança genética, vamos dizer assim, e o que nós precisamos
é corrigir as deficiências que nós fomos adquirindo no nosso percurso, porque temos a liberdade de escolha. Então, deficiências cujas raízes ignoramos. Nós vivemos tantas vidas. Às vezes, como nós sabemos que temos uma dificuldade em lidar com a questão financeira. De onde vem isso? Quantas vidas nós já vivemos em que tivemos que nos deparar com isso? Nos relacionamentos afetivos, de onde vem isso? Não sabemos, mas não é necessário saber. Nós precisamos reconhecer e ressignificar aquelas escolhas, aqueles sentimentos e corrigir essa nossa rota. Então, ressignificar não significa que nós vamos apagar o que nós vivemos. O que nós vivemos está vivido, né? Não tem como nós fazermos diferente, mas nós podemos dar um novo significado, mesmo aquelas situações que nos trouxeram sofrimento e dor. Nós vamos ver um vídeo que eu amo, principalmente quem gosta de animais, como eu gosto, que fala desse ressignificado, que é ressignificar e colocar amor onde a gente achava que não era mais possível. Foi sim no impulso, isso foi da noite para o dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Olha aqui o nome dele. Mentira. O Diogo. Mas é meu? Meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram para pagar. Nome de animal, nunca. Achei essa campanha genial, amei e apoio integralmente. E apoio integralmente essa campanha, que a gente, quando desejar ter um animal, que os adote, né? Quando nós evoluirmos, a gente vai amar o mesmo Renan da tatuagem, o mesmo Hugo da tatuagem. A gente não vai precisar substituir por um novo amor, a gente vai ser capaz de perceber que todos nós nos equivocamos, e às vezes nos equivocamos juntos nessa caminhada, mas que dá para ressignificar isso e reparar isso. Mas por onde começar a nossa reforma íntima? O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, diz... Kardec pergunta aos espíritos, qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio mais prático para a gente melhorar e resistir à atração do mal? 10 segundos para pensar. Um sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não encarar isso, que nós precisamos nos ver como nós somos, de modo geral, vamos ver muito mais defeitos do que qualidade. Se a gente não encarar isso, nós não vamos ter muita dificuldade
de realizarmos essa transformação, essa reforma íntima tão necessária. Então, a mudança para melhor não implica destruir o que fomos. O que fomos, quando diz, isso aí não significa, esse Hugo não significa mais nada. Mentira, significa sim, porque todas as experiências que nós vivemos têm um significado. Que bom quando esse significado nos leva para frente, nos faz crescer. Então, a mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar uma nova direção ao que nós já conquistamos. Não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Então, é o que dissemos antes, quando a luz em nós vibrar mais forte, essa sombra vai desaparecer. Então, Jung diz, o que negas te subordina, o que aceita te transforma, aceitas te transforma. Então, antes a gente fica brigando com a nossa sombra, aquele lado que a gente não quer reconhecer, que é ruim em nós, mas quando a gente aceita, abraça a sombra, aí a gente consegue operar essa transformação necessária. Eu também gosto muito desse vídeo, porque todos nós cometemos erros. Gente, desculpa, se alguém aqui não comete, eu não quero cometer uma injustiça, tá? Me perdoa, se tem alguém aqui que não comete erros, desculpa, tá? De modo geral, a maioria de nós comete erros. Só que a gente precisa também olhar para os nossos erros de uma maneira diferente. Nem passando a mão na cabeça, nem nos condenando, nos amargando por toda a nossa existência. E eu acho que essa visão, que não é de uma pessoa espírita, não é uma visão espírita, mas ela vem tão ao encontro do que deve ser a nossa visão diante do erro. Existe uma história africana muito, muito bonita, que me tocou profundamente, que fala sobre lidar com os erros de uma forma totalmente diferente. Essa história conta que numa tribo africana, quando uma pessoa comete um erro, ela é levada até o centro da comunidade. E lá eles começam a dizer para aquela pessoa todas as coisas boas que ela já fez na vida. E durante algum tempo, durante 2 dias, eles ficam ali falando sobre as coisas boas que ela fez, porque eles entendem que quando alguém comete um erro, um desvio, ele está temporariamente desconectado da sua verdadeira essência. E que dessa forma, eles ajudam essa pessoa a se lembrar da essência dela, a se reconectar com ela mesma. Eles entendem que um erro, um desvio cometido, pode ser um pedido de socorro. Cada um de nós tem uma forma de lidar com seus próprios erros e com os erros das outras pessoas. Mas olhar assim e compreender que muitas vezes nós estamos esquecidos de quem nós somos, nós estamos desconectados daquilo que é o melhor em nós, nos ajuda profundamente a lidar com o pior em nós. Então quero te dizer que tanto você como eu, como qualquer outra pessoa, nós temos luz e sombra, nós temos o nosso melhor e nós temos também o nosso pior. E que isso faz parte de ser um ser humano. E que quanto mais a gente vai exercitando essa musculatura psicológica, psíquica, de lidar com as nossas dificuldades, com os nossos próprios erros, mais nós nos tornamos pessoas resistentes para lidar com os erros das outras pessoas, para ficarmos menos frustradas e para voltarmos a lembrar tudo de bom que aquela pessoa fez. Como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar alguém que está num caminho sombrio, oferecendo o seu pior para as pessoas ao seu redor, que está sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos? Como é que eu posso ajudá-la a se lembrar o que é o melhor dela? E quando eu cometo um erro e fico mal, fico culpada, fico desconfortável, como é que eu faço para sair desse estado e me reconectar também com o meu melhor? De que forma a gente pode fazer isso? Uma dica é lembrar dessa história linda e lembrar que todo mundo, por pior que seja o momento que essa pessoa está vivendo, todo mundo fez coisas boas e que olhar para o melhor das pessoas é praticamente abençoar, é o bom olhar, é fazer aliança com aquilo que é mais saudável e provavelmente assim a gente consegue construir relações de convivência muito melhores. Aí vamos refletir um pouquinho também sobre isso. Tem pessoas que acham que o fato de nós perdoarmos, né, porque você acolher o erro do outro, é passar
por cima, é desconsiderar o erro da pessoa, é apoiarmos que ela continue cometendo o mesmo comportamento. E aí eu trago rapidamente 2 situações de Jesus, uma numa parábola e uma numa outra situação relatada, quando Jesus deixa claro qual é a nossa posição diante do erro. Aí, conectar com a nossa essência divina. Que diferente, né? A gente colocar uma pessoa no centro da roda para falar, diante do erro dela, de quantas coisas boas ela tem, e a gente colocar a mulher adúltera no centro da roda para ser apedrejada. Sabemos que a mulher adúltera, na verdade, aquela situação, a mulher é pega em adultério e é levada ao centro da praça, onde Jesus estava, para que fosse cumprida a lei que dizia que ela devia ser apedrejada. Porém, o que havia ali eram os fariseus, olha eles de novo, os fariseus que queriam criar uma armadilha para Jesus. Primeiro, porque Jesus não era um membro do Sinédrio, ele não podia julgar aquela mulher. E para que ela fosse julgada, primeiro tinha que ter o adúltero, que não estava lá. A adúltera e o adúltero têm que ser levados a julgamento. Tinha que ter pelo menos 23 juízes, e se não houvesse, pelo menos 13, e com uma diferença de 2 votos. Então, estava tudo errado. Eles queriam que Jesus ou ficasse mal com as leis, dizendo que não apedrejasse, ou ficasse mal com aquilo que ele mesmo pregava. Mas Jesus é genial, né? Jesus é Jesus, a gente não ia conseguir ter essa saída, mas Jesus, então, diz, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E aí, quando nós refletimos sobre isso, Amélia Rodrigues, que é uma autora espírita, ela era escritora encarnada e continuou escrevendo sobre o Evangelho de Jesus. Depois, ela nos conta o desdobramento dessa história da mulher adúltera. Ela vai procurar Jesus depois disso, mas Jesus diz a ela: eu não te condeno, ninguém te apedrejou, vá e não peques mais. Então, ela o procura à noite, fala da vida dela, fala de como ela foi levada àquele erro, daquele marido que logo após o casamento a abandona e vai para a vida devassa. Ela se torna então tão vulnerável e aí acaba cedendo ao assédio de um homem. Mas Jesus diz a ela que ela poderia ter tido forças para vencer essa situação. E que ela vá para outro lugar. Ela quer seguir Jesus, mas Jesus já sabe que ele proximamente seria crucificado. Ele diz a ela que ela vá para outro lugar, porque a memória para os erros, ela é muito longa. E se ela continuasse ali onde estava, ela seria sempre relembrada daquele erro. Ela então vai para Tito, uma outra cidade, e ela começa a tratar dos feridos, dos sofridos, dos abandonados, dos leprosos, sempre levando a palavra de Jesus. Um dia chega um homem, né, e ela fala na palavra de Jesus, e ele diz: você conheceu esse homem? Ela diz: sim, conheci, ele salvou minha vida. E ele diz: eu o conheci, mas me revoltei com ele. Na ocasião eu não entendi o que ele quis me dizer. A minha mulher se tornou adúltera, ele a perdoou, mas ele não dirigiu uma palavra a mim. Depois eu entendi e passei 10 longos anos procurando por ela e não a encontrei. Ela então reconhece ali o marido e ela diz: descansa, nós dois já o reencontramos. É uma passagem linda de Amélia Rodrigues. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar essa passagem. Então, quando a gente fala disso, significa assim, nós vamos olhar para o nosso erro como uma possibilidade de acerto, uma possibilidade de mudança. E nós temos que nos fazer algumas perguntas. O que eu quero para a minha vida? Essa pergunta é difícil demais de responder, mas a gente tem que se fazer. Quais são as consequências das escolhas que eu estou fazendo? Para mim e para aqueles que convivem comigo. Eu quero usar a minha energia para me tornar uma pessoa melhor? Eu quero viver
repetindo padrões doentios ou eu quero realmente mudar? Também tem uma entrevista do Casagrande, o jogador Walter Casagrande, na Roda Viva, sensacional. Aconselho muito quem puder que veja. Mas eu vou destacar um trecho. Casagrande, para quem sabe, se tornou um adicto, um viciado em drogas, álcool. E ele sofreu muito com isso. E ele conta que ele estava na Copa, era na Inglaterra, ele, muito fã dos Beatles, passou em frente ao Cavern Club, que era onde os Beatles tocavam, estava tendo alguma coisa lá, ele teve muita vontade de entrar. Nossa, um sonho, ele ia entrar lá. E aí, todos os outros produtores, nessa época, ele era um comentarista da televisão, ainda é, me parece. E aí ele faz o que aprendeu na terapia, ele bota os prós e os contras. Eu vou ter uma grande alegria, mas eu vou beber uma cerveja, não vou ficar só nessa cerveja, eu vou ter uma recaída e eu não quero isso mais para a minha vida. Aí eu virei as costas, uma outra produtora falou, eu vou com você. É tão bom quando a gente está buscando não cair de novo e tem alguém para dar a mão para nós, né? É tão bom quando a gente pode ser essa pessoa, mas nós precisamos estar atentos também, né, para ver quando a gente pode dar a mão para alguém. Ele vai para o hotel e ele tem certeza de que ele fez a escolha certa. Então, a gente precisa realmente de um esforço muito grande para mudar, muitas vezes, alguns padrões doentios que nós temos. Mas não vamos finalizar assim, né? A alegria tem que fazer parte dessa mudança. Nós estamos aqui para viver, porque Jesus diz, eu vim para trazer a vida em plenitude, trouxe alegria para nós, não é para fazer esse processo de mudança com tristeza e sofrimento. Olha quantas vezes a alegria aparece como imperativo na nossa vida. Na carta aos Filipenses, Paulo diz, e olha que Paulo poderia ser triste, Paulo foi apedrejado, foi preso, foi rejeitado, Paulo podia ser a imagem da tristeza. Olha o que ele diz, ser alegre é uma ordem, é um mandamento. Em Lucas, o Evangelho é boa nova de grande alegria. O fruto do Espírito é alegria. Paulo também aos Gálatas. Na presença de Deus há plenitude de alegria, é o Salmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não confundir com euforia, né? É um estado exagerado, que por vezes é induzido por circunstâncias externas. A gente tem que buscar essa alegria em nós, então que nós possamos viver a alegria de Jesus, desse casamento. Quem é convidado a uma festa, é diferente de ser convidado para um funeral, né? A gente vai num estado de espírito diferente. E a gente está sendo convidado para essa festa, no livro Vida, Desafios e Soluções, que Joana de Ângeles ditou para o Divaldo, a alegria, pois, de viver deve ser parte ativa de construção pessoal da criatura inteligente, de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormento, de amarras com o passado. E Emmanuel diz, eu sou um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Eu fiz um cartaz aqui muito mambembe para convidar vocês a convite para a festa do reino, dia de hoje, a hora é agora, e está no coração de cada um que a gente não falte, para nos prepararmos para esse momento do passe, aqueles que desejarem naturalmente. Eu não podia deixar de trazer a mãe do noivo, porque nós falamos no pai do noivo, no noivo, na noiva. Eu trouxe a mãe da noiva para que a gente possa, num estado de elevação e de alegria, nos prepararmos para receber a bênção também, que é o passe de estarmos aqui nessa casa.
Muita alegria, muita paz a todos. Que a mãe do noivo, o noivo, pai do noivo, estejam sempre conosco. Uma semana de muita paz para todos.